Всем привет, как дела? Привет, как dela? O que a gente quis dizer com essas palavras? Você já ouviu alguma vez essa palavra na sua vida? Nós falamos Em russo. russo. Mas quem são vocês? O que vocês foram fazer aí? Bom, vamos começar. Então, eu me chamo Samantha, cheguei aqui na Rússia já tem uns 8 meses, mais ou menos, vai completar. E vim pra cá pra estudar. E esse aqui que vos fala é o Isaac. Nós somos casados há quase 2 anos. E a gente veio pra cá pra estudar, como ela disse. Ela veio pra estudar Medicina. e eu fazer um mestrado. Isso, nós somos brasileiros, somos de São João de Meriti. E hoje a gente mora na Rússia. E esse ano, como vocês sabem, é o país que vai sediar a Copa do Mundo. Então, vamos trazer algumas curiosidades. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o clima da Rússia, como que é aqui. Acho que todo mundo tem a imagem da Rússia como um país congelante, que só tem gelo, que só tem frio, que todo mundo só anda de casaco de neve, mas não é bem assim. Na maior parte do tempo, em muitos lugares é assim, a Rússia é o maior país do mundo. Então tem áreas no sul no norte que é muito gelado, mas também tem áreas que é calor, por exemplo, aqui onde a gente mora agora é mais pro sul. E hoje, já há algumas semanas, está muito quente. Acho que assim, o problema maior daqui é porque os lugares não são preparados para você sentir calor, assim. Quando tá calor, fica muito quente, porque não tem um ventilador. Na faculdade onde eu estudo, a gente não tem ventilador. Tem algumas salas com ar-condicionado, mas não são todas, porque a maior parte do tempo é frio mesmo, assim. Não alguns lugares muito frios, tipo menos 40 graus, alguns lugares menos 10, menos 15. Então, assim, eles são preparados para viverem nesse frio. Bom, e partindo disso, a gente se comunica como aqui na Rússia? O que vocês falam aí? Como é que vocês conseguem falar sobre o calor, sobre a temperatura, para ir ao mercado? Bom, gente, aqui na Rússia o inglês não é uma língua oficial, assim como no Brasil também, né? Você encontra muita gente no Brasil que até fala inglês, mas o idioma é o português. A mesma coisa é aqui na Rússia. A gente tem que aprender o idioma que é o russo e estudar em russo o tempo inteiro. O alfabeto russo já é completamente diferente do que a gente está acostumado. São, se eu não me engano, 33 letras. Dessas letras, algumas são iguais às letras do alfabeto em português e que se repetem realmente o significado de um para o outro. Tem letras que não tem nada a ver, que são específicas deles. completamente E tem diferente. letras que você olha, acha que conhece, mas no final das contas não é nada do que você está pensando. Então, no começo é um pouco difícil conseguir associar que tal letra não é, que letra é um pouquinho complicado. Mas depois que você lê, já ajuda bastante. Você consegue andar na rua, porque tudo é escrito em cirílico, que é o nome desse alfabeto. Tudo é em cirílico, então até você conseguir andar e lendo tudo direitinho, é um pouquinho difícil. Vamos falar algumas palavras para vocês verem mais ou menos como é no português, como é no russo. Primeira palavra que a gente tem que saber é olá. A forma informal de falar olá é привет, como a gente começou a ouvir. Então, привет, olá. Mas a forma formal, que é como a maioria das vezes você vai ter que falar, é здравствуйте. 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 Очень трудно. Muito difícil. Очень трудно. Essa é uma palavra que você tem que gravar. Sim. Очень трудно. E continuando, né, o diálogo, quando você fala com uma pessoa, é claro, você quer saber como ela tá, você tem que continuar com o как дела. Как дела, que seria o nosso como você está, tudo bem? E é muito utilizado mesmo no dia a dia. Para responder, você tem que dizer o хорошо, que é o mais comum. É a resposta mais comum. Acho que E o meu preferido é плохо. Plorra. Eu adoro falar плохо. Плохо, очень плохо. Que é quando você fala que tá muito ruim. As coisas não estão boas, assim, não é uma coisa legal de se falar. Mas quando você reclama de alguma situação, você vai responder плохо. Quando você não tá satisfeito. Sim, vale ressaltar que plorra, embora pareça um palavrão em português, aqui é uma palavra normal. É um advérbio que você usa na gramática, em leitura, em textos, é normal, tá? Então, a história da Rússia é uma história, acho que, muito rica. A gente não conhece, acho que, nem um terço de tudo que eles já viveram, que eles já passaram, das guerras, tudo que aconteceu aqui. Mas, assim, depois que você chega aqui, você começa a entrar realmente nesse mundo. E na faculdade as professoras fazem muita questão de te explicar sobre a história, te mostrar, te fazer entender. E isso a gente vê na criação deles, assim. Qualquer pessoa assim, que você conversa aqui conhece
bem razoavelmente a história da Rússia, assim, russos mesmo, né? Eles falam e sofrem com o que passaram e lembram das pessoas. E pela cidade, assim, tem muitos monumentos históricos que eles relembram realmente das guerras. A Rússia já sediou e participou de muita guerra, então as pessoas têm, assim, sempre alguém da família que morreu na guerra, então eles têm feriados que eles comemoram, que eles lembram dessa, e pra eles é muito importante, assim, eles realmente são pessoas muito ligadas com a história. E pelo menos pra mim, quando eu cheguei aqui e convivendo com eles, foi algo pra mim muito diferente, porque no Brasil a gente fala da aula de história, a gente tem um contato, mas nunca como eu tinha visto com eles, assim, aqui. E acho isso muito bonito, realmente. Tem a parada do dia 9 de maio, que é quando eles comemoram que os fascistas foram embora da Rússia. A Segunda Guerra Mundial para eles teve um impacto muito grande. O dia da vitória. Então esse dia é muito comemorado. Na rua saem tanques de guerra, é televisionado. Em Moscou, que é a capital do país. Então, assim, tem um impacto bem grande, assim, eles assistem, o exército, a marinha, a aeronáutica, todo mundo pra rua. O que mais chama atenção aqui com relação ao povo, o quanto eles realmente dão a importância devida para a história deles, o patriotismo, a valorização à história, que é algo que a gente realmente, infelizmente, não vê muito no Brasil, né? Até porque a gente também nunca foi envolvido em uma guerra desse porte e tal, mas existe aqui uma cultura do patriotismo que realmente emociona. A gente, no pouco tempo que a gente está aqui, a gente participando poucas vezes desses eventos, a gente viu o quanto eles realmente amam o país e valorizam essa história, e é algo muito legal mesmo de se ver. Bom, passando já desse momento mais triste aí da histórico, que é um histórico realmente pesado, assim, forte, o conselho para cada brasileiro que vier aqui para a Rússia é o seguinte: nunca leve pro lado pessoal. Se você for num lugar público, sei lá, qualquer lugar, qualquer tipo de serviço, e você precisar falar com alguém, não leve pro lado pessoal, não é com você, eles não vão estar sendo mal educados com você, é apenas uma questão de cultura, de comportamento, que é natural deles, entendeu? Porque a gente tem muito hábito de ficar sorrindo para qualquer pessoa à toa. Aqui não é bem assim que as coisas funcionam. Eles vão te ajudar, mas não necessariamente com um mega sorriso no rosto, e nem com uma entonação que vai parecer muito a fim de te ajudar. Então, releva, você vai conseguir ajuda. Quando você não conhece, na rua, eles são bem sérios, não sorriem, igual a gente tá acostumado. No começo é um pouco estranho, assim, às vezes você vai num lugar pedir ajuda, já vai tentar falar esse idioma, que é super difícil, aí você já fica com medo, porque você tem que pensar em 1 milhão de coisas pra poder falar, e a pessoa simplesmente começa a gritar na rua: não te escuto, não tô entendendo, não tô entendendo. É muito interessante que eles falam assim na tua cara mesmo: olha, eu não estou entendendo nada. Não entendo nada que você fala. E você já começa a ficar cobaia, cara. Já fica desesperado. Mas também, assim, não é todo mundo. Tem pessoas que realmente ajudam. Quando você começa a falar Divinity, Anihara Chopanimai, assim, eu não tô te entendendo muito bem, eu não sei falar o russo muito bem, você pode me ajudar? Às vezes eles são simpáticos. É da sorte, da situação, do lugar, depende muito. Depende de muita coisa, de muitos fatores. O transporte, né? Aqui onde a gente mora, não tem metrô, mas o metrô de Moscou é um dos maiores do mundo. É uma linha, assim, que você, pra entender, tudo em russo, escrito é um pouco difícil, mas, assim, é uma linha bem grande, são estações maravilhosas, lindas. Você consegue fazer um passeio, um tour só pelo metrô. Porque são estações, assim, gigantescas e majestosas, entendeu? Com arquiteturas, assim, antigas. E é muito legal, vale a pena conferir. O trânsito aqui ele é bem confuso. Existem alguns cruzamentos muito loucos e a galera dirige muito aqui usando o celular. Isso é muito comum, é muito comum. Uma outra coisa também que é muito comum aqui, saindo desse assunto do transporte, é o fato de presentear as mulheres com flores. Tem muita floricultura aqui nos lugares, cada esquinazinha tem uma lojinha de flor, e é muito tradicional e é cultural mesmo você dar de presente flores a qualquer pessoa que faça parte do seu nicho ali, da sua convivência. Mas é importante ter uma curiosidade, você tem que dar sempre um número ímpar de flores. Porque caso você dê um número par, isso quer dizer... vai morrer. É uma conotação não muito positiva. Tipo, você não vai dar azar pra pessoa. Vai dar azar, você não tá desejando uma coisa boa pra pessoa, entendeu? Então, se eu quero dar uma flor, pode ser uma ou, sei lá, ou 21. Aí daí. E daí vai, entendeu?
E agora falar de comida. Todo mundo deve ter curiosidade, o que eles comem lá, vivem de gelo, sorvete, comem sorvete, vodka, todo mundo acha que bebe muita vodka. Realmente, eles bebem bastante. Assim, os russos que a gente teve contato, eles realmente gostam de beber, bebem vodka, mas bebem também muita cerveja. Comida é uma questão importante. Assim, pra mim, pro Isaac, pro que a gente vive aqui, o cardápio deles, assim, não acho o melhor do mundo. Eu sinto bastante falta de comida realmente brasileira, assim, do nosso tempero. A comida aqui não tem muito sabor, igual a gente tá acostumado, não tem muito tempero, não é igual a gente come. Mas, assim, tem coisas gostosas, tem coisas ok, tem coisas que a gente detesta e não gosta mesmo. Uma comida muito famosa aqui é o pelmeni. É como se fosse um macarrãozinho recheado que eles comem com esmetana, que é algo muito típico e tradicional. Outra comida assim, que a gente gosta muito, eu amo, é selhodka patshuba. Acho que é mais ou menos isso que fala. É um peixe que você come cru, ele vem meio salgado, com camadas de batata, cenoura e beterraba. Pra mim, aquilo ali é e com comida muita preferida. maionese. Muita maionese. Russo ama maionese. Maionese tem muito aqui. E é muito delicioso. Assim, pra mim é o prato preferido. É meio... Quando você vê fazendo, é meio estranho, meio nojento, mas é bem gostoso, então compensa. Outra comida. Blini. Blini também é uma coisa muito gostosa. São panquequinhas, tipo uma panqueca, assim, fininha, bem deliciosa, que você pode comer tanto salgado quanto doce. E aqui também tem muito costume de comer caviar. Não é caro, assim. Não é a alta sociedade que come, é a galera tem caviar proletária. barato, tem caro. Então, assim, eles conseguem comprar o barato e comer com blini e esmetana. É bem gostoso. E pepino, eles amam pepino aqui. Pepino. Muito pepino. Coisas verdinhas, aqueles matinhos de cebolinha. Eles comem também isso com pepino. É uma coisa meio estranha pra gente comer aquilo cru. E o pepino eles comem muito em conserva também, que eles fazem a conserva, que é o picles. E muita capusta. O que é capusta? É repolho. Muita capusta. Por exemplo, tudo aqui tem capusta. Ele tem salgadinhos, eles têm salgadinhos aqui que você vai comer, tipo, com maior vontade. Quando você vai comer o recheio, o quê? Capusta, repolho. Então, assim, não é muito animador. É claro que se você for a Moscou, São Petersburgo, nos restaurantes mais sofisticados e tudo mais, você vai ter uma diversidade de comidas aí que... No entanto, assim, o que realmente é tradicional da Rússia é muito dessas comidas que a gente falou aqui. Eles fazem muitos pãezinhos, como se fossem salgadinhos. Com queijo cottage. Muita cottage. E kefir também. Kefir. Aonde você vai, você compra kefir, leite, assim, eles gostam muito disso. Iogurte, esmetana. Eles consomem muito produto derivado de leite. E eles bebem também uma bebida que é chamada kvass. Que é uma bebida, é como se fosse a Coca-Cola deles aqui. Essa bebida ela é especificamente destinada ao verão, primavera, verão. Então, assim, imagina aquelas máquinas de Coca-Cola que a gente via muito mais na rua antigamente. Aqui eles têm essa máquina, que é uma máquina amarela, que fica nas ruas mesmo, nas calçadas, espalhadas assim por toda a cidade. Mas é como se assim, abrisse a temporada do verão, da primavera, eles colocam essas máquinas nos lugares e elas são recolhidas depois, durante o outono e o inverno. Então, é a sensação deles agora no verão, é essa bebida kvass, que a origem dela é o pão. O pão preto, aqui tem muito pão preto. Essa bebida, ela é bem gelada, né, porque ela é apropriada para o verão e é bem peculiar, assim, o sabor. Só experimentando para saber, você sente realmente o sabor do pão, mas esse pão mais escuro e é bom. Você no sol, assim, com calor, beleza. Mas é claro que eu prefiro uma Coca-Cola. É melhor. Uma outra coisa pra gente também que foi bem estranha é haladets. Haladets é como se fosse uma gelatina salgada, com carne, pode ser ovo, cenoura dentro, o que tiver. E eles fazem essa gelatina. A gente experimentou e a sensação, pelo menos pra mim, foi péssima. Que você come, é como se fosse uma coisa salgada, mas é uma gelatina. Não é bom, assim. Pra gente não foi bom. Não foi, assim, eu até comi e tal. A gente esqueceu de falar da borscht. Que é famosa. A borscht é uma sopa russa muito tradicional, famosa. Ela é de beterraba, por isso que ela fica meio avermelhada, roxinha, com capusta pra variar, repolho, batata, vários legumes, e pode ter carne, frango e esmetana. É também assim, é uma comida boa, dá pra comer, é normal. Não é nada maravilhoso, mas é normal. Doce aqui a gente não conhece assim muito famoso, mas tem uns que a gente já viu, já comeu.
O doce aqui não é tão doce quanto o nosso doce. O nosso doce eu acho mais docinho, mas também não é ruim, alguns são gostosos. E come-se muito sorvete na Rússia. Sim, come-se muito sorvete na Rússia. No inverno come-se bastante, mas assim, agora no verão, toda hora você passa, o pessoal tá comendo sorvete, e não é caro. Não é caro. E são bem gostosos. Eu acho uma coisa bem interessante daqui, que eu nunca tinha vivido no Brasil, é de você ver realmente o tempo, a estação mudando, as árvores, a paisagem, tudo muda muito. Eu cheguei aqui no outono, então assim, eu cheguei e já não tinha mais flores nas árvores, já não tinha, as flores estavam caindo, já estavam bem alaranjadas no chão. É uma paisagem assim, linda, que a gente nunca viu na vida. E aí, tá bom, chegou aquela... Era bem bonito e foi chegando dezembro, eu cheguei em outubro. Quando chegou em dezembro, já não tinha mais flor nas folhas nas árvores, já não tinha mesmo flores antes. E as únicas árvores que tinham pela cidade eram aqueles tipo pinheiros, assim, de filme mesmo, enormes, era o que tinha, e depois eles ficavam lindos, com neve. Então, assim, aquela paisagem bem de inverno. Agora, foi muito engraçado, porque cada dia você via uma coisa mudando, aí o chão foi ficando mais verdinho, as árvores foram ficando verdes de novo, o céu já ficava mais claro, aquele solzão bem bonito. E de repente apareceram flores, e agora você anda na rua, tá cheio de frutinha no caminho. Então assim, é bem interessante porque foi uma experiência que a gente nunca tinha tido, assim, de realmente ver as estações mudando. Porque no Brasil é aquilo ali o tempo todo, e tem inverno, a árvore, a mangueira parece uma manga, mas assim, nada como a gente viu aqui, nunca tinha visto antes. Então assim, é bem interessante você ver variar muito, assim. Então, falando agora de dinheiro. Qual é o dinheiro daqui, o que a gente usa, né? Então, a moeda na Rússia se chama rublo. É uma moeda que não tem um valor muito grande, então, assim, as notas aqui são muito altas. Você consegue pegar nota de 5.000 rublos, e isso não quer dizer que você tá com muito dinheiro. A gente tem umas moedinhas aqui pra mostrar também, eles usam moeda. Essa é de 5, são normais. 2... Tem de 10 é menorzinho, e de 1. E nota, a gente aqui tem duas, ó, de 50. Que não vale muito. Não vale. Isso aqui são 2 passagens de ônibus. É 50, mas não... São R$3, equivalente a R$3 no Brasil. E nota de 100. 100 rublos, 100 rublos. E você tem aí nota de até 5.000 rublos. Uma outra coisa assim, interessante aqui da Rússia é a quantidade de estrangeiro que vive aqui. A gente não tinha noção de que existiam tantas pessoas de tantas diferentes nacionalidades aqui dentro. Você vê muitos árabes na rua, na faculdade. Não sei dizer se os russos gostam muito disso ou não, mas assim, eles fazem realmente eles fazem parte da cultura da Rússia. Mas você também vê muito africano de diferentes países da África. Turcomenistão, Cazaquistão. Esses países que antes eram União Soviética e agora se tornaram outros países, né? Também vivem muito aqui dentro. Armênia. São países próximos que fazem muito parte, assim, realmente da cultura do russo, da Rússia, né? Comidas típicas russas têm sempre influência de fora, assim, então é bem interessante. Você anda na rua, você consegue ver gente com rostos completamente diferentes. Com relação à Copa, fez as pessoas olharem, o mundo inteiro olhar para a Rússia. Eles gostam, os russos inteiramente gostam muito de futebol, conhecem todos os jogadores do Brasil. Antigos, inclusive. O Brasil, claro, é uma referência também para eles. E a Rússia é um país continental e está dividida entre todo o país o acontecimento da Copa. Então, a gente daqui vai ficar aqui torcendo pelo Brasil, esperando que a gente consiga pelo menos levar esse hexa. E é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, conhecido um pouco mais sobre esse país tão diferente, inusitado e distante da realidade de nós brasileiros, né? A gente não conhecia muita coisa de Rússia realmente antes de resolver vir pra cá, depois que a gente começou a pesquisar. Então realmente é muito diferente a cultura, tem muitos pontos parecidos, mas muitos diferentes também, então... Espero que a gente tenha conseguido falar um pouquinho, e qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente está aqui para esclarecer. Então, espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha ajudado. Beijo para todos, estamos com muita saudade do açaí, do aipim, eu tô doida pra comer aipim. Então é isso, beijos. Tchau, tchau, pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá.